Bom, Lucas, é, nós já passamos do horário aí 3 minutos. Como a aula está sendo gravada, então eu vou começar me identificando. Vamos começar com a aula só com nós dois mesmos. Depois seus colegas podem rever aí esse vídeo, né, que eu vou colocar lá no Moodle depois que eu processá-lo. Então, eu sou o professor Paulo Daines, do Instituto Federal de São Paulo. Esta é uma aula síncrona do curso de Controle Digital. Bom, nós não conseguimos ver o Moodle, certo? Porque ele está fora do ar no momento. Então, nós vamos começar direto aí no nosso material. Mais para o final da aula, vamos ver se chega mais gente. Aí eu quero aproveitar e fazer mais algum comentário do trabalho, né? Porque semana que vem é a data aí para entregar a primeira parte, né? E temos que começar a trabalhar aí na segunda parte do trabalho. Mas vamos começar a deixar isso aí mais para o final. Vamos começar com a nossa aula aí, então. Bom, eu vou compartilhar o vídeo. Você consegue já acompanhar meu vídeo? Ok. Então vamos lá para o... qualquer problema que tenha aí, você me avisa, tá? Que eu não vou estar tendo acesso a ler aqui o chart, certo? Mas se você puder falar em voz alta aí, qualquer problema que tiver ou qualquer pergunta, pode interromper a qualquer momento, certo? Uhum. Opa, aumentando nossa audiência. Então, boa tarde aí para o David, para a Tamires. Então, nós já estamos começando a aula, certo? Chegaram o momento exato aí. Boa tarde, vamos lá. Então, nós vamos começar na nossa aula de hoje a falar aí sobre um método de projeto de controle digital chamado de redesign, certo? Então, a ideia desse método ele é bem simples. Então, primeiro nós vamos fazer o projeto do controlador considerando o Zero Ordem Hold. Dependendo do caso, a gente pode desprezar o Zero Ordem Hold ou não. Então, ele pode ou não ser incorporado à planta. Eu discretizo a planta. Na verdade, eu não discretizo a planta ainda. Eu faço o projeto do controlador, como se fosse um controlador analógico, um controlador contínuo. Aí no final eu simplesmente pego esse controlador e posso então discretizá-lo. Simplesmente discretizar o controlador contínuo. O MATLAB tem vários métodos, né? Nós podemos escolher qual método que a gente quer aí discretizar o controlador. Uma vez então que eu tenho a minha equação, aí minha função de transferência do controlador, eu posso então obter a equação de diferenças para poder implementar o controle. Bom, só relembrando aí, né? Então, a função de transferência de alguns controladores. Então, nós temos aqui a função de transferência de um controlador PID. Trabalhando um pouquinho mais esse função de transferência, nós chegamos nesse formato, onde o numerador de segunda ordem e o denominador de primeira. Em geral, se aplica um filtro aqui na parte derivativa, né? O que faz com que o denominador também fique de segunda ordem. E o equivalente discreto do P e D é uma equação cujo numerador é de segunda ordem. Eu tenho nos meus polos aqui um zero na posição 1, que representa o integrador, e um outro zero no infinito. Um outro exemplo aqui de controlador contínuo e discreto é o controlador de atraso ou de avanço de fase, né? Então, em ambos os casos, ele tem um numerador, ou melhor, tem um polo numerador e um polo aqui no denominador. Na verdade, o numerador é zero, né? E um polo.
tanto no formato contínuo quanto no formato discreto. Bom, então nesse método de projeto por redesign, a rigor nós temos então nossa planta, que é contínua, o nosso controle vai ser digital, mas num primeiro momento nós vamos projetar o controle como sendo contínuo. Para melhorar um pouco a resposta desse sistema, nós podemos também incorporar a dinâmica do zero ordem hold. A planta exata do zero ordem hold a gente não consegue considerar, porque nós temos aqui esse E na menos ST que nós não podemos tratar. Mas existe uma aproximação aqui para o zero ordem hold, certo? Que depende aí do TS também, que nós podemos utilizar essa função para aproximar então a função de transferência do zero ordem hold. Uma vez que a gente tem isso, nós podemos então fazer o nosso projeto aí do controlador em S. E depois nós vamos discretizar esse controlador. Bom, o MATLAB tem vários métodos de discretização, né? Então tem o mapeamento diferencial, que na verdade eu chamei esse de método zero porque o MATLAB não o possui, certo? Então nós temos que substituir S por essa definição. Temos o método 1, que é o invariante ao degrau. Existe uma definição para esse método, né? Mas o MATLAB ele também faz isso para a gente. Então, aqui contínuo to discrete. Eu passo a função de transferência que eu quero discretizar, o período de discretização e o método zero ordem hold. Também tem um invariante ao impulso, que eu não coloquei aqui, certo? Mas é um outro método. Bilinear ou trapezoidal. Então, nesse método, o MATLAB também tem, certo? Existe sua definição formal aí como obter essa discretização, mas o MATLAB tem esse comando, continue to discrete, de novo, função de transferência, período de amostragem, e o método é chamado de Tusting. Então, se eu fizer isso aqui, eu obtenho o meu controlador discretizado por esse método. Bilinear. Então, o bilinear ele é muito parecido com o Tust, só que ele reduz o erro numa dada frequência, certo? Então, vocês lembram que o nosso diagrama de Bode contínuo comparado com o discreto, eles não eram idênticos, certo? Então, eu posso passar uma frequência aqui onde eu quero tentar minimizar esse erro, certo? Então, nesse método, nós precisamos passar 4 parâmetros. De novo na ordem, a função de transferência que eu quero discretizar, período de amostragem, o método então é pré-warp, e mais um parâmetro aqui que é numérico, que é a frequência que eu quero reduzir a minha distorção. Mapeamento de polos e zeros. Então, nesse método, cada zero e cada polo da minha função de transferência eu aplico na função e na ST, certo? Então, posicionando cada um dos numeradores e dos denominadores, certo? Polos e zeros. Nesse método, eu preciso ainda ajustar esse ganho. Então, porque ele só mapeia os polos e zeros. Eu também preciso fazer um ajuste do ganho. E esse ajuste do ganho tem que ser feito manualmente. Existem mais métodos, além destes que eu coloquei para vocês aí, certo? Mas vocês podem dar uma pesquisada lá no MATLAB. Então, eu coloquei alguns métodos, né? Tem mais alguns ainda. Então, vamos ver um exemplo de projeto. Só consultando aí, pessoal, tudo certo com o áudio e com o vídeo? Tá ok. Vamos continuando então. Então vamos ver um método de projeto. Aqui nós temos uma planta cujo numerador é de segunda ordem. Tem 2 polos complexos conjugados na posição menos 0,2 mais ou menos J. Ou seja, é uma planta estável, né?
tem um dado amortecimento aqui, tem a parte real, né, negativa. Nós temos o diagrama de Bode dessa planta, né? Então nós temos aqui os polos aqui na posição, a frequência natural dos polos, né, de 1 radiano por segundo. Se eu quiser ser um pouco mais conservador, eu posso considerar a frequência de corte na posição de menos 3 dB da região mais plana da minha função de transferência, né? Então notem que aqui é 0. Eu tenho um pico aqui, mas eu vou pegar menos 3 dB dessa região do zero aqui, ou seja, em menos 3. Nessa frequência de menos 3 dB, a frequência é mais ou menos 1,5 radianos. Essas duas frequências em hertz, né, basta eu dividir por 2π, né? Então eu obter a frequência natural de 0,16 e a frequência aí de menos 3 dB, frequência de corte de 0,24. Então, uma vez que eu conheço essa planta, eu já tenho aqui um projeto de um controlador, certo? De um PID, onde eu tenho um 0 em menos 5, um 0 em menos 0,25 e um polo em 0, né, do PID. Isso corresponde ao KP de 5,25, KI de 1,25 e o KD igual a 1. Plotando aí o root locus, né? Hot locus, são os lugares das raízes. Nós temos aqui então os meus dois polos. Temos aqui então então nós vemos aí o lugar das raízes, né? Bom, vamos avançar mais um pouquinho. Aqui então eu tenho a resposta ao degrau para o sistema em malha aberta. Então em malha aberta em azul, em malha fechada em verde. Então note que em malha aberta eu tenho um sobresinal maior e ele demora mais tempo para estabilizar, certo? Está oscilando aqui ainda. Enquanto que em malha fechada ele tem um sobresinal, mas ele estabiliza mais rápido. Sobresinal um pouco menor, né? Então meu próximo passo é eu discretizar esse controlador. Para discretizar esse controlador, eu utilizei aqui o método de Euler, certo? Não foi nem o método que a gente viu na primeira parte da disciplina, o mais simples possível. Na sequência, eu vou demonstrar aqui como obter esses parâmetros beta 0, beta 1 e beta 2 da nossa função de transferência. Então, se eu tenho aqui a minha função de transferência em S, né? Para que eu aplique Euler, eu preciso ter equação de diferenças. Então, o que eu faço? É um controlador, né? Então a saída do controlador pela entrada que é o erro. Então eu passo o erro para o lado direito, eu passo o meu denominador para o lado esquerdo. Lembrando que S é uma derivada. S ao quadrado é derivada segunda, S é derivada. Então eu vou aplicar aquela definição de derivada e derivada segunda que nós já vimos na disciplina, certo? Então derivada é U de K menos U de K menos 1 sobre TS. Derivada segunda é um pouco maior, né? Eu preciso do erro de K menos 2 vezes erro de K1 mais erro de K na menos 2. Certo? Dividido por TS ao quadrado. E aqui a derivada primeira de novamente. Então, próximo passo é reagrupar essas variáveis. Eu vou agrupar todo o erro de K, o erro de K menos 1 e o erro de K na menos 2. Certo? Então, simplesmente reagrupei aí. Logo, esse primeiro termo é o beta 0, esse segundo termo é o beta 1, e esse último termo é o beta 2. Certo? Então, está aí como foi obtido esses beta 0, beta 1 e beta 2. Bom, uma vez que eu tenho a minha função de transferência em Z, vamos supor que eu não tivesse utilizado esse método de Euler, certo? Tivesse utilizado o MATLAB, feito lá o comando continuo to scratch e obtido então a função de transferência em Z. Para que eu obtenha então a minha
a minha equação a diferenças a partir dessa equação, dessa função de transferência, o que nós fazemos? Bom, primeira coisa, eu preciso que todos os coeficientes de z estejam negativos. Para eu obter isso, eu preciso simplesmente multiplicar e dividir pelo z na menos o menor valor, o maior valor aqui do expoente, certo? Se eu tivesse algum z na terceira, no numerador ou no denominador, eu teria que ter feito z multiplicado e dividido por z na menos 3. Como o maior coeficiente aqui é o quadrado, eu vou então multiplicar e dividir por z na menos 2. Bom, z na menos 2 vezes z ao quadrado é 1, z na menos 2 vezes z é z na menos 1, e aqui, né, 1 vezes z na menos 2 é z na menos 2. Embaixo eu vou ficar com 1 menos z na menos 1. Próximo passo é, passo o denominador para o lado esquerdo, passo o erro para o lado direito. Agora é praticamente direto, certo? Tudo que não está multiplicado por z é o de cá, do lado de cá, né? O de z vezes z na menos 1 é igual a o de k na menos 1. E o mesmo para o erro, certo? Aqui é erro na k na menos 2, o z na menos 1 é erro na k na menos 1, e aqui não tem o z, é erro na k. Última parte é isolar a minha saída atual, certo? Então, agora eu tenho que a minha saída, ela depende da saída na amostra anterior, depende do erro atual, o erro uma amostra atrás e do erro duas amostras atrás. Certo? Então, essa aqui é a minha equação que eu vou implementar o meu PID digital. Eu tenho a impressão que nós já rodamos essa simulação, certo? Mas eu vou abrir ela ali de novo. Estou com o MATLAB aberto. Simulação 20. Na última aula nós rodamos essa simulação aí para vários valores de frequência de amostragem. O último que nós fizemos foi para 50 Hz, né? Então vamos rodar essa última simulação. Esse programa vocês têm lá no Moodle, certo? Sim 20. Então quem quiser conferir pode abrir e conferir lá, certo? O exemplo que vocês têm aí. Então com 50 Hz, a resposta ao degrau do meu controlador digital versus controlador contínuo está muito próximo. O controlador contínuo é um pouco melhor, certo? Só se eu der um zoom aqui eu vou conseguir ver. Então aqui eu vejo meu controlador discreto e aqui o meu controlador contínuo. Bom, então o que eu estou rodando quando eu mostro ali a função de transferência do meu controlador discreto, na verdade quando eu rodei a simulação, eu estou supondo que a minha planta é discreta e estou aplicando um controlador discreto, certo? O melhor para eu ter certeza que o meu controlador está funcionando bem é ir no Simulink e implementar isso aqui, ó. Deixar a minha planta contínua, realimentar aqui com o amostrador, aplicar na função de transferência discreta, usar o zero ordem hold para estar então aplicando na minha planta, certo? Isso aqui é mais próximo da realidade, certo? Do que o que nós fizemos ali, que foi supor que a planta é discreta, que não é verdade, né? Vou colocar no modo apresentação que fica melhor, né? Bom, nós vamos ver aqui então mais um exemplo aí de redesign, certo? Nós vamos então, eu tenho aqui uma planta que é 1 sobre S
que multiplica S mais 2, ou seja, eu tenho um polo em menos 2 e um polo em 0. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Então eu tenho aqui o meu controlador e tenho também o zero ordem hold, certo? Então essa aqui é meu sistema em malha fechada. Nós vamos fazer o projeto aí desse controlador em S. Na verdade é um controlador de avanço de fase, que eu também já peguei esse exemplo da literatura. Então, primeiro, a função de transferência aproximada do zero ordem hold é 2 sobre STS mais 2. Substituindo, nós vamos utilizar um TS de 0,1 segundo. Então, substituindo isso aqui, retrabalhando, a gente chega aqui em 20 sobre S mais 20. Bom, temos aqui a especificação do controle, que tem um amortecimento de 0,5 e uma frequência natural aí de 4. Então, retrabalhando todos esses parâmetros. De novo, eu não fiz esse projeto, eu peguei da literatura. Nós vamos chegar, então, num projeto de controlador que tem um ganho de 20,25, S mais 2 sobre S mais 6,66. Então, um controlador aí se não me engano, é de avanço de fase. Aqui o gráfico, certo, da resposta do sistema em malha aberta. Então, em malha aberta, como o sistema tem um integrador, a hora que eu coloco um degrau, isso vai tender para o infinito. Em malha fechada, coloquei o degrau, o sistema tem um integrador, então ele vai estabilizar em 1. Aqui os meus polos e zeros da minha função de transferência em malha aberta e em malha fechada. E aqui a resposta, isso aqui eu também peguei na bibliografia, certo? Eu peguei então esse controle analógico e ele foi discretizado por vários métodos diferentes aqui, certo? Mapeamento diferencial, bilinear, pré-warp, zero ordem hold, mapeamento de polos e zeros. Em cada caso, a resposta variou um pouco, certo? A resposta aqui varia um pouco. Inclusive, na minha opinião, os discretos parecem estar melhor do que o contínuo, né? Porque eles estão tendo um sobressinal menor, né? Eles parecem estar aqui estabilizando um pouco mais rápido. Então tem a diferença aí de método para método. Então eu posso escolher o controlador que eu acho aqui que dá o melhor resultado, certo? Então essa é a ideia do redesign. Como esse gráfico aqui eu busquei da literatura, eu peguei e tentei construir o meu próprio gráfico, certo? Então eu peguei o controlador discreto, o controlador contínuo, quero dizer, e discretizei pelo método do zero ordem hold, first ordem hold, que eu não tinha mostrado ainda, o Tustin e o match, certo? Então notem que dependendo aí do método que eu utilizar, o ganho varia um pouco, em outros varia um pouco o zero, em alguns o zero não varia, varia o polo. Então, dependendo de método para método, alguma coisa varia, certo? Os controladores nunca ficam idênticos. O controlador aqui do zero ordem hold, ele deu um afundamento, né, mas estabilizou logo. Os outros 3, eles praticamente seguiram aí o controle contínuo, certo? Nós também temos o programa que reproduz essa simulação. E também dá para rodar isso aqui no Simulink. Eu vou, na sequência, rodar a nossa simulação, então. Tudo tranquilo até aqui, pessoal? Então, a ideia desse método do zero ordem hold é fazer o projeto do sistema contínuo e depois eu vou lá e discretizo, certo? Se eu considerar a dinâmica do zero ordem hold junto com a planta, quando eu for fazer o projeto do sistema contínuo, isso tende a dar um resultado melhor, certo?
Se não, se eu não considerar o zero ordem hold, eu vou fazer o projeto, vou discretizar meu controlador e vou aplicar em cima de uma planta diferente, porque o meu controlador contínuo necessariamente tem o zero ordem hold, meu controlador discreto. E eu vou estar aplicando uma planta para um projeto que não tinha. Então, a melhor estratégia é pegar a planta, aplicar aquela função aproximada do zero ordem hold, faço o projeto do controlador contínuo, discretizo o controlador que eu obtiver, só que quando eu for aplicar esse controlador, eu vou aplicar na planta real, porque o zero ordem hold já faz parte do processo. Então, eu vou pegar aqui, vamos voltar no... continua tudo certo com o áudio e com o vídeo, pessoal? Vocês estão me acompanhando aí? Tá ok. Então, vamos voltar para o MATLAB agora. Eu não sei se vocês conseguem aqui, se não está uma letra muito pequena. Então eu posso fazer o seguinte, eu vou copiar o texto aqui e vou levar para o Word. Aí eu consigo colocar ele um pouco maior. Eu estou com muita coisa aberta, eu espero que meu computador não trave. Esperando abrir o Word. O computador é um pouco lento, né? Uhum. Vamos aumentar a fonte. Agora acho que está um pouco melhor, né? Ok. Bom, então esse é o programa, é o SIM 22. Então esse programa ele foi feito aí para poder discretizar um controle contínuo por diferentes métodos, certo? Então dependendo do valor que eu aplico aqui para essa variável P, ele vai escolher um método diferente, certo? Se eu atribuo 0 para o P, ele, antes de mais nada, ele vai zerar a memória, certo? Então, esses três comandos aqui, eles zeram a memória, zeram a história ali de programa, de comandos e também fecham os gráficos. Ok? Então, a nossa frequência para esse projeto foi de 10 Hz, ou seja, 0,1 segundo aí de período de amostragem. Aqui eu simplesmente, o problema do Word é que ele coloca esse monte de risco aqui, né? Então, aqui eu estou criando uma planta que tem dois polos, um em 0 e um em -2. Ele não tem nenhum zero. Estou criando aí o denominador e o numerador. Estou criando também a função de transferência do zero ordem hold aproximada, né? A função de transferência da minha planta, então com aquele numerador e aquele denominador, eu estou criando aqui uma função de transferência. A função de transferência do zero ordem hold. E aqui a frequência da minha planta mais o zero ordem hold. Então fiz o produto dos dois, tem a função de transferência dos dois juntos aí. Mas aqui a minha planta ainda está contínua, tá? Ainda está em S.
Estou definindo o meu controlador contínuo, então lembre que o ganho é 20,15, o numerador 1 e 2 e o denominador 1 e 6,66. Então estou criando aqui a função de transferência do controlador e estou obtendo aqui a função em malha fechada, né? Ainda contínua, certo? Então eu tenho aqui minha função em malha aberta, né? Controlador vezes a planta, e aqui finalmente estou fechando aí a malha. Então, até aqui tudo foi contínuo, certo? Planta contínua, controlador contínuo. O único detalhe é que eu incorporei a função do zero word hold à planta. Bom, primeira coisa que eu estou fazendo aqui, discretizando a planta, certo? A minha planta eu sempre vou discretizar com zero ordem hold. Agora, o controlador, eu posso optar aqui o método que eu vou discretizar, certo? Então, como eu fiz P igual a zero, ele primeiro vai utilizar o zero ordem hold. Então, estou discretizando o controlador, continue to discrete, função de transferência controlador, período de amostragem, o método, que é o zero ordem hold. Opa! Depois eu vou passar pelos outros métodos, certo? Eu também tenho aqui o first ordem hold, o match, o testing. O 4 eu preciso dar uma olhadinha lá em cima. Deixa eu ver o 4, qual que é o método. Projeto em W. Esse é um outro método de projeto que a gente vai talvez conversar ainda hoje. O 5 é o pré-warp. Então eu estou minimizando o erro aqui na frequência de 5 radianos por segundo. Bom, na sequência aqui eu estou obtendo os parâmetros para obter a equação, a diferença que eu vou utilizar no Simulink, certo? Então não se prendam muito nessa parte aqui por enquanto. Agora que eu tenho o meu controlador em Z e a planta em Z, eu estou obtendo então o sistema em malha fechada em Z. Certo? E por último, eu estou plotando alguns gráficos. Então, se P for igual a zero, eu vou, além de plotar aí o sistema discreto, eu também ploto o sistema contínuo. E dependendo dos outros aí, eu posso plotar também mais métodos diferentes aí. Se o controlador, se o valor do P for 10, eu vou buscar um dado que foi exportado pelo Simulink. A gente também vai ver assim mais para frente. Então eu vou voltar para o MATLAB agora e vou rodar o programa com o P em 10, 10 não, com P em 0, para que ele resete toda a memória e plote aí o gráfico para o caso então do controlador ser discretizado pelo zero ordem hold. O MATLAB está rodando, vai demorar um pouco aí. Ok. Então, aqui eu tenho o meu gráfico aí para uma entrada degrau. Em azul eu tenho o controlador contínuo. E aqui em vermelho, em degraus, né, o meu controlador discreto. Então eu tenho um resultado relativamente bom. O meu controlador discreto, o sobresinal é menor, mas ele tem um pequeno afundamento aqui que não tem no sistema contínuo, né? Podemos então rodar um outro método aí, certo? Antes de rodar um outro método, eu vou no Simulink aqui. Simulink. Opa. Então aqui eu tenho o Simulink. Então, no Simulink eu posso fazer algo que eu não consigo fazer no script, certo? No script, quando eu vou fechar a malha, ou eu deixo tudo em S, tanto planta quanto controlador em S, ou eu deixo tudo em Z, planta e controlador.
Na real, a minha planta é contínua e o controlador é discreto. Então, isso aqui eu só consigo fazer no Simulink, certo? Tanto o conversor analógico digital quanto digital analógico, ambos são feitos por esse bloquinho aqui do MATLAB, que é chamado de zero ordem hold, certo? Então, tanto conversor analógico digital quanto conversor digital analógico é o mesmo bloco no MATLAB, certo? E o detalhe importante é que nós temos que usar a frequência de amostragem do projeto, certo? Então, como eu utilizei uma variável lá, TS, eu posso incluir essa variável aqui no meu zero ordem hold. Nos dois, certo? Em qualquer zero ordem hold que eu tiver aqui, tem que utilizar o mesmo período de amostragem. Então, aqui eu tenho o controlador, zero ordem hold, a planta contínua, realimento aqui através do zero ordem hold. Eu tenho aqui um degrau unitário, comparo esse degrau com o sinal realimentado, tenho erro, aplico no controle e fechei a malha aí, certo? Aqui então eu tenho um gráfico que vai implotar a saída da minha planta e também implotar aí a minha referência, que é o degrau unitário. Deixa eu ver se a nomenclatura está correta. Então aqui eu tenho a minha planta em S. Deixa eu só fazer uma conferência aqui. Sim, é a mesma variável, então vai funcionar tudo. Vamos rodar o MATLAB, o Simulink, né? Deve demorar um pouquinho também. Então, pessoal, quando eu testo o meu controle na linguagem script ali, num programinha .m, eu não consigo misturar contínuo com discreto. Ou tudo é contínuo ou tudo é discreto, certo? No Simulink eu já consigo fazer isso. Eu consigo deixar a planta contínua e o controlador discreto. E o que faz o papel do zero ordem hold, ou melhor, esse bloco do zero ordem hold, ele faz o papel tanto do conversor digital analógico quanto do conversor analógico digital. A princípio ele rodou. Se não tiver nenhum erro, vamos abrir o gráfico. Não tem nenhuma mensagem de erro. Deve ter rodado. Ele está abrindo o gráfico, vai demorar um pouquinho. Isto. Então, aí vocês podem fazer uma pergunta, né? Quando eu plotei ali, vamos pegar aqui o outro gráfico, está aberto aqui ainda. O meu controlador discreto, quando eu rodei na linguagem script, a resposta deu uma série de degraus, né? Por que quando eu rodei o Simulink, a saída que eu tive aqui foi contínua? Porque no Simulink a saída da planta foi contínua e no MATLAB, na linguagem script, foi discreto. Porque a minha planta no Simulink ela é contínua, certo? Então a saída da planta tem que ser contínua. Quando eu discretizo isso aí, eu poderia ter feito, mas acho que vai, não sei se vai dar tempo de rodar. Posso até fazer isso agora. Eu vou pegar isso aqui, colocar 3 entradas e vou pegar também a saída da minha planta depois aqui da discretização, certo? Depois do zero ordem hold. Eu tenho que rodar novamente.
Vamos abrir o gráfico de novo. Alguma coisa que não deu certo. Não, deu certo, sim. O problema é que o modo como esse gráfico é gerado, ele não produz os degraus ali, infelizmente. Mas quando eu ploto aqui o meu gráfico no Simulink, a minha planta no Simulink ela é contínua, certo? Então o que eu vejo na saída ali do Simulink é um sinal contínuo. Quando eu rodei pelo MATLAB, na linguagem do script, que eu plotei aqui, né? Quando eu plotei no MATLAB, eu supus que o sistema era discreto, certo? Quando eu rodei aqui, eu discretizei a planta, onde que está aqui, então eu discretizei a planta e rodei o meu controlador discreto controlando uma planta que é discreta. Quando eu faço isso, eu estou de certa forma me enganando, certo? Porque quando o sistema for rodar na situação real, ele vai controlar uma planta contínua e não uma planta discreta. Então a melhor forma de eu testar o meu controlador é no Simulink, aplicando ele numa planta contínua. É o mais próximo da realidade que nós vamos ter, certo? Em simulação. Então eu aconselho vocês a sempre rodar o controlador discreto de vocês num sistema como esse aqui, no Simulink aplicando em cima da planta contínua. Bom, eu estou usando um recurso aqui nesse gráfico, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Faz tempo que eu não vejo aqui também, então não lembro bem. View, Layout, Configuration. Deixa eu ver se é isso. Assim, dentro da configuração do gráfico tem um campo aqui chamado Login, que nós podemos pegar o dado do gráfico e mandar para o workspace do MATLAB, certo? Então tem uma variável aqui, sim x vezes r, né? YXR. Essa variável eu posso mandar para o... Posso não, eu mandei para o workspace do MATLAB, certo? Então, se eu quiser comparar um pouco melhor esse sinal com o que eu já plotei ali no MATLAB, se eu agora aqui colocar 10 no meu P, ele vai plotar o dado que veio do Simulink. Como eu já rodei o Simulink, então se eu mostrar aqui mais para baixo, ó, quando o P for igual a 10, ele vai pegar aquela variável que foi criada no Simulink e vai plotar aqui para a gente. Para que fazer isso? Só para poder comparar com o que eu já trabalhei aqui no MATLAB, certo? Então eu vou rodar ali com P igual a 10. Agora sim. Opa. Então, em azul mais claro aqui, eu tenho o sistema contínuo. Em degraus, o meu controlador discreto controlando uma planta discreta. E aqui em azul um pouco mais escuro, o que veio do Simulink. Ou seja, o meu controlador discreto controlando uma planta contínua. Notem que fechou aqui exatamente nos mesmos pontos do meu controlador discreto, fechou exatamente igual, certo? Significa que o meu projeto está bem feito, ele foi bem discretizado e que tudo está funcionando direitinho, certo? Às vezes eu posso ter uma surpresa, certo? Quando aplicar o meu controlador discreto em cima de uma planta contínua. Se eu tiver cometido algum erro na amostragem, eu posso acabar me surpreendendo aqui nessa parte, certo? Deu para entender o que nós fizemos até agora, pessoal? Uhum. Tá ok. Então, tanto o programa do Simulink quanto esse programa Script ali, Sim22, ele está lá no Moodle, certo? Vocês podem baixar, olhar à vontade e rodar no MATLAB. Eu acho que ele funciona no Octave também. Talvez o comando de gráfico pode ser um pouco diferente, não tenho certeza, mas eu acho que ele deve rodar também no Octave. Bom, vou voltar a compartilhar a tela. Vamos rodar um pouquinho mais, que tem outros métodos ali, certo?
Queria mostrar para vocês também. Áudio e vídeo correto, pessoal? Joia. Então vamos voltar aqui no MATLAB. Bom, se eu fizer o P igual, vou usar um aqui, 2, por exemplo, eu vou discretizar meu controlador pelo match. Vamos fazer isso e vamos comparar com o resultado anterior. Então, venho aqui na minha variável P, mudo para 2. Pronto. Então, a última que eu rodei foi o match. Ele está aqui em marrom, né? Então, aqui ele está seguindo exatamente a minha planta contínua. Se eu for no Simulink agora, como eu atualizei o meu controlador discreto, se eu rodar agora, ele já tem um novo controlador aqui, certo? Ele tem um controlador que foi discretizado pelo match. Então, podemos rodar. Tem um novo resultado. Como eu rodei o Simulink, se eu voltar aqui para o MATLAB e plotar com 10 novamente, eu vou buscar o dado Simulink de novo, e agora é um dado novo. Então vocês veem aqui, ó, mais um resultado que fecha certinho com o match que a gente rodou por último, certo? Então dá para fazer bastante brincadeira aí, certo? Bastante experiência. Com esse programa Sim20 e o Simulink. Bom, uma outra forma de eu simular, de eu trabalhar aqui no Simulink com o meu controlador, é utilizar um bloco que é o MATLAB Function, certo? Esse bloco MATLAB Function, MATLAB Function, ele é uma espécie de bloco de programação. Eu vou dar 2 cliques nesse bloco. Ele abre aqui uma janelinha de programação, certo? Por que eu gosto desse método aqui do MATLAB Function? Porque em vez de implementar a função de transferência, aqui eu posso implementar a equação a diferenças e mostrar para vocês que o resultado é exatamente o mesmo, certo? Então, ou seja, mostrar que se eu utilizar o Simulink aqui, implementando aqui a função de transferência do controlador em Z, ou o Simulink implementando um bloco que me implementa a equação a diferenças, vocês vão ver que dá exatamente o mesmo resultado, certo? Teve uma parte aqui que eu falei para vocês pularem, né? Para vocês não prestarem atenção, que agora eu vou comentar. Aqui. Esse pequeno trecho aqui, que está obtendo A1, B1, B0 e B1, ele está extraindo aí da minha função de transferência, do meu controlador de avanço e atraso de fase. Deixa eu vir aqui também para o... Ele está extraindo o polo, o zero. Na verdade, está obtendo aqui esse polo. O que está multiplicando Z e o que está multiplicando o segundo elemento aqui, certo? Ou seja, os parâmetros aqui da minha equação de diferenças. Com esses parâmetros, esse meu bloco do MATLAB Function, eu consigo implementar então a função de diferenças. A equação a diferenças, certo? Então, no meu bloco está entrando a referência, está entrando a saída da minha planta. Primeira coisa que eu faço, então, é calcular o erro. Bom, deixa eu explicar algumas coisas que eu pulei, né? Nessa function aqui, o que eu colocar aqui na saída dessa função, ele vai atribuir na saída do MATLAB Function. O que eu colocar como parâmetro de entrada, ele também vai criar uma entrada no MATLAB Function. Se eu quiser criar mais uma entrada ou mais uma saída, basta eu
vir aqui, por exemplo, eu quero mais uma entrada aqui, certo? Vou criar uma entrada X. Criei uma entrada X, a hora que eu salvar aqui, automaticamente ele vai colocar mais uma entrada aqui no sistema, certo? Ele está pensando um pouco, porque o computador está bem lento. Deixa eu ver se ele já salvou. Ainda não salvou, porque está um asterístico aqui. Agora sim, demorou um pouco, mas ele criou. Então, quando eu criei um X lá na função de transferência, ele acrescentou mais uma entrada. Podia ter criado mais uma saída se eu quisesse também, certo? Mas eu não quero agora não. Então eu vou tirar esse X daqui. A hora que eu salvar, ele vai também novamente tirar da entrada da minha função de transferência. Já tirou? Eu vou rodar esse programa então, do Simulink, e vamos ver o que nós temos de resultado. Novamente está um pouco lento. Esperar ele rodar. Em geral, quando eu uso esse bloco do MATLAB Function, o Simulink fica um pouco mais lento, certo? Então, vamos esperando um pouquinho mais. Bom, uma outra vantagem de trabalhar com o Simulink é que eu também posso olhar a saída aqui do controle, certo? Eu posso ter acesso a variáveis em outros pontos aqui do controlador, certo? E por que é útil olhar a saída do controlador? Para nós vermos qual que é o esforço de computação que está sendo feito, né? Porque eventualmente, quando eu projeto um controlador, pode ser que eu coloque um ganho muito grande e que na prática não seja possível implementá-lo, certo? Por exemplo, vamos supor que eu estou projetando um controle de um motor de corrente contínua. Nosso motor do laboratório é 40 volts. Aí, vocês, por exemplo, projetam um controlador que na saída do controlador tem 100 volts. Obviamente, isso não é possível de implementar, certo? Então, é útil nós olharmos a saída do controlador para ter certeza que você não tem nenhum problema aí, certo? Bom, eu acho que ele já rodou. Vamos ver como ficou a saída, então. Bom, eu tenho certeza que essa saída aqui é idêntica. Não tenho que tirar nem pôr, certo? Quando eu saio de um gráfico e vou para o outro, só muda a cor aqui. O resultado dá exatamente o mesmo. Então, esse programa ele rodou com o MATLAB funcionando com o controlador com uma função de transferência em Z. E esse segundo rodou utilizando o MATLAB Function, onde o controlador foi implementado pela equação a diferenças. Então, o resultado é o mesmo. Eu gosto mais de usar o bloco do MATLAB Function porque ele me parece algo mais próximo da realidade, certo? Quando vocês forem implementar um controlador em um processador digital, vocês vão ter que implementar a equação de diferenças e não a função de transferência em Z.
Tranquilo, pessoal? Então nós vimos aí o método do redesign, certo? A ideia é bem simples, né? Fazer o projeto do controlador em S. Chega no final lá, o controlador em S que eu tenho, contínuo, eu discretizo, certo? E esse controlador que eu vou implementar no processador. Eu não entendi aí, coloca... não entendi, viu? Eu não entendi a questão, o comentário. Travou a imagem? Tá tudo certinho? Ah, ok. Tá jóia, tá jóia. Realmente, o computador está precisando. Precisando de um upgrade. É... Deve estar bem pesado. Bom, então vamos avançar um pouquinho mais na matéria, pessoal? Até aqui tudo bem, né? Podemos seguir em frente aí. Tá jóia. Bom, um outro método de redesign. Então, um outro método de redesign é chamado aí de projeto no plano W, certo? Então, a ideia desse projeto no plano W é aplicar mais um mapeamento. Então, nós tínhamos a nossa planta que estava em S, a gente discretiza essa planta em Z, e antes de projetar o controlador, nós vamos fazer mais um mapeamento que é transferir essa planta para um novo plano chamado W. Vamos ver assim. Então, uma vez que. Então, quais são as etapas desse projeto? Primeiro, eu discretizar a planta. Certo? Então, discretizo a minha planta em Z, faço o mapeamento para o plano W, que eu vou mostrar para vocês como é que faz. Uma vez que eu tenho a minha planta nesse plano W, notem que esse mapeamento de W, ele continua aqui em J, indo de menos infinito a mais infinito, só que na parte real ele é limitado aqui na metade da frequência de amostragem. Certo? Então, quando eu for fazer o projeto aqui, eu tenho que respeitar esse limite. Se eu tiver errado a discretização, é claro que os meus polos da minha planta tem que estar nessa área aqui, certo? Limitada nessa frequência. Se não, eu teria discretizado errado aí, certo? E mesmo que eu comece a mexer nos ganhos do meu controlador, os polos e zeros do meu sistema em malha fechada também tem que ficar restrito nessa área. Senão eu vou estar infringindo o teorema de amostragem. Bom, uma vez então que eu tenho a minha planta em W, eu vou fazer o projeto do controlador como se fosse contínuo. Certo? Quando eu utilizar, mas o MATLAB não tem plano W. Não importa, você vai reescrever a tua planta usando S, usando W como se fosse S. Faço o projeto então. Então aqui eu tenho, discretizo a minha planta, né? Para eu obter a minha planta em W, eu preciso pegar Z e substituir por 1 mais TS sobre 2W sobre 1 menos TS sobre 2W. Bom, isso aqui eu tenho que fazer na mão, certo? Não tem opção. O MATLAB não faz isso aqui para gente. Se a minha planta tiver uma ordem superior a 2, ou a terceira ordem, por exemplo, isso vai dar bastante trabalho, certo? Até a segunda ordem eu diria que é tranquilo. Primeira ordem, então, é quase que direto.
Então eu pego aqui o Z e substituo por essa definição. Rearranjo os parâmetros, eu vou ter minha função de transferência em W. A banda passante não é muito importante, mas eu posso calcular essa banda passante, certo? Aplicando essa função. Bom, uma vez que eu tenho então a planta em W, eu vou fazer o projeto nesse novo plano, mas utilizando todas as ferramentas de S. Uma vez então que eu fiz o projeto do meu controlador em W, eu preciso agora aplicar a transformação inversa. Eu preciso pegar esse controlador que está em W e voltar para Z. Para fazer isso, eu tenho que fazer essa nova definição aqui, certo? Então, essa relação aqui eu tenho que substituir W por 2 sobre TS vezes Z menos 1 sobre Z mais 1. O controlador, dificilmente ele vai ter uma ordem maior do que segunda ordem, certo? Então, é um pouco mais tranquilo fazer essa transformação aqui. Para eu voltar para o domínio de Z, certo? Dificilmente eu vou ter um controlador com ordem maior aqui de segunda ordem, né? Um P e D, a ordem dele é de segunda ordem. Então, aplico essa transformação. De novo, eu tenho que fazer isso à mão. Obtenho o meu controle em Z. Uma vez que eu tenho o meu controle em Z, basta agora obter a equação de diferença discreta, certo? Que a gente já viu, né? Quase que direto. Aqui nós temos um exemplo, então, desse projeto. Notem que eu estou utilizando aqui a mesma planta, certo? S sobre S mais 2, porque eu quero comparar com o que eu já fiz anteriormente. Projetei, então, um controlador de avanço de fase. Vamos ver quais foram as etapas. Primeira etapa foi discretizar meu controlador. Então, aquele controlador que era, deixa eu ver aqui, 1 sobre S, que multiplica S mais 2. Quando eu discretizei isso aqui, eu utilizei o MATLAB, tá? Eu não fiz na mão. Eu lá usei o controle contínuo do discrete e discretizei. Então, eu obtive 0,0047 sobre Z mais 0,94, Z menos 1. Tá. Então, notem que o S em 0 ele é mapeado em 0 menos 1. E o segundo polo foi mapeado em 0,82. Então, esse é o integrador, esse é o segundo polo. Bom, então eu tenho que pegar essa definição de Z e aplicar nessa função, certo? Isso dá um pouco de trabalho, aplico, né, vai ter todas essas multiplicações para serem feitas, mas eu reagrupo isso aqui, de tal forma que apareceu agora mais um zero aqui em cima, então eu só tinha um zero, agora eu tenho 2, e continuo com 2 polos. Mas nota que o meu integrador, ele voltou para ser um polo em 0. Porque aqui é como se eu estivesse trabalhando novamente no plano, no meu plano em S, certo? Fica a mesma interpretação. Bom, agora então, eu preciso fazer o projeto para essa planta aqui, certo? Então foi feito o projeto que eu obtive está dado aqui, 10 que multiplica 1 mais 0,5W sobre 1 mais 0,08W. Bom, uma vez que eu tenho então meu controlador em W, eu vou aplicar aqui a transformação inversa, a definição de W, aplico aqui, retrabalho um pouco mais, eu tenho o meu novo controlador. E esse controlador então foi feito através do projeto no plano W. Agora basta eu fazer as multiplicações aqui, né, e obter a equação à diferença. Nós podemos voltar lá para o MATLAB. Naquele nosso programa eu já tenho essa função de transferência. Então vou aqui no MATLAB. Projeto em W é o P igual a 4. Então quando eu fizer P igual a 4, ele está implementando já uma equação aqui, certo? Que é exatamente a equação que nós obtivemos aqui. 42,4 sobre Z menos 0,8, Z menos 0,23. Então, é exatamente o que nós obtivemos aqui, certo?
Estou criando a função de transferência diretamente em Z. É diferente do que eu discretizar uma função contínua, certo? Então, já fiz o P igual a 4, né? Vamos rodar isso aqui agora e vamos comparar com as nossas plantas anteriores. É esse em roxo aqui, então. Bom, notem que ele deu um sobresinal um pouco maior que o contínuo, só que ele estabilizou mais rápido, certo? Notem que aqui praticamente eu posso considerar que está estabilizado. Então, como ele tem um ganho um pouco maior, ele adiantou o sinal, deu um subsinal um pouco mais alto, mas ele estabilizou também um pouco mais rápido. Então, essa aqui é a resposta pelo plano W. Controlador projetado no plano W. Quanto mais a gente vai plotando aqui, vai ficando meio poluído aí o nosso gráfico, né? Então, esse é um método útil aí. Deixa eu ver aqui. O último que nós temos, então, é o gráfico de novo, né? Aqui o plano W, né, que ele deu aqui, ele adiantou o sinal. Deu um sobresinal um pouco maior, mas ele estabilizou também um pouco mais rápido. Tudo certo aqui, pessoal? Tenho mais um assunto que eu gostaria de discutir com vocês. Continua tudo certo com o áudio e com o vídeo. É bom conferir de vez em quando para ver se o computador não travou, né? Então tá jóia. Então, o último assunto que eu queria ver com vocês hoje é um método de projeto que, na verdade, ele é também para sistemas contínuos, que ele é chamado de princípio do modelo interno. Então, nessa ideia de projeto, ele parte do pressuposto que o meu controlador ele precisa ter os mesmos polos da entrada. Então, para ele, o mais importante nesse tipo de controlador é que o controlador tem exatamente os mesmos polos que a entrada. Então, se a minha entrada for o degrau, o meu controlador precisa ter um polo em 1. Se for uma rampa, ele precisa ter 2 polos em 1. Uma parábola, ele tem que ter 3 polos em 1. Se for um seno, ele precisa ter aqui na minha função de transferência os polos do seno ou do cosseno. Então, é essa a ideia desse chamado princípio do modelo interno, que o mais importante para ele, na verdade, é a entrada e não a planta. Então, quando nós falamos ali que para eu ter um erro nulo para a entrada degrau eu preciso de um integrador, na verdade, isso utiliza a ideia do princípio do modelo interno. Essa ideia do princípio de modelo interno, ela é muito utilizada para controlar entradas senoidais, certo? Esse controlador do princípio do modelo interno aplicado a entradas senoidais, ele é chamado de controlador ressonante. Porque o meu controlador vai ter 2 polos complexos conjugados, e isso dá um ganho infinito na frequência do seno que eu quero controlar. Quando eu fechar a malha desse controlador com esse ganho infinito, a tendência é ele conseguir sempre seguir qualquer sinal senoidal com essa frequência. Então, esse chamado aí controlador ressonante, ele é utilizado para rastrear ou para rejeitar ruído de funções senoidais. É um controlador muito aplicado em conversor AC/DC, onde temos controladores AC/DC. Por exemplo, fontes de computador, fonte de TV, qualquer fonte aí de circuitos digitais, ele é um conversor alternado contínuo, certo? Também é aplicado em sistemas rotativos, como motores, e sistemas sincronizados aí com a rede elétrica.
Então esse controle ressonante é o único controlador que consegue seguir ou rejeitar sinais ou funções senoidais. Bom, aqui nós temos então a função do controle P mais o proporcional ressonante, né, contínuo. Então, além da parcela do ressonante, eu também tenho um ganho proporcional. E o equivalente discreto, certo? Então, aqui é o P proporcional mais ressonante, contínuo e discreto. Bom, esse controlador ressonante, ele tem vou voltar para o anterior. Os polos desse controlador, eles são imaginários puros. Ele não tem nenhum amortecimento. Por isso que ele tem um ganho infinito nessa frequência, certo? Existe uma variação que é chamada de controle quase ressonante, onde eu acrescento um pequeno amortecimento nos meus polos, certo? Então eles têm uma amplitude na parte imaginária muito grande, só que eu coloco um pequeno amortecimento, ou seja, uma pequena parte real negativa, mas com uma amplitude baixa, certo? Novamente aqui eu tenho a função de transferência desse controlador contínuo, né, o P quase ressonante, contínuo e discreto. Ele parece ser um pouquinho complicado, né? Mas basicamente ele depende de algumas variáveis. Depende da frequência que eu quero seguir, da largura de frequência que eu quero permitir, depende do período de amostragem, basicamente desses 3 parâmetros. Então, se eu tivesse esses 3 parâmetros, escrever isso aqui no MATLAB, eu faço isso aqui uma vez na vida, né? Aqui parece que tem um erro, que tem 2 negativos, depois eu dou uma conferida. Então, o beta 0, beta 1, A1 e A0 dependem somente desses 3 parâmetros. A frequência que eu quero seguir, a largura de frequência que eu vou aceitar e o período de amostragem. Então, só vendo um exemplo, certo? Aqui nós temos uma planta e uma entrada senoidal, certo? Aqui já foi a minha entrada senoidal discretizada, certo? Apliquei aqui a discretização desse seno. E vou comparar 2 controladores. Um controlador PD e o controlador ressonante. P ressonante, certo? Então esse controlador tem uma função, um numerador de segunda ordem e um denominador também de segunda ordem. O proporcional, o ganho igual a 1, o ganho do ressonante 500, a frequência que eu quero seguir 60 Hz, e eu vou aqui aceitar uma frequência, uma banda de meio Hz. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Então aqui eu tenho o diagrama de Bode do PD, diagrama de Bode do ressonante. Então note que esse controlador ressonante ele tem um ganho que não é infinito, certo? Ele é um pouco limitado, porque ele é quase ressonante. E essa frequência aqui deve ser 60 Hz. Bom, aqui então eu tenho a resposta para essa entrada senoidal para o meu controle PD e para o PR. Bom, aqui não dá para ver muita coisa, certo? Mas o meu controlador ressonante ele está em cima da entrada, enquanto que o meu controlador PD está sempre um pouquinho atrasado. Eu vou plotar o erro, certo? Aqui sim a gente consegue ver a diferença entre os dois. Então, depois que passa o transitório, o meu controlador ressonante ele praticamente zera o erro, ou seja, ele crava em cima do seno, enquanto que o meu controlador derivativo, proporcional derivativo, ele sempre tem um certo erro aí, certo? Aqui mais alguns exemplos aí de aplicação do controlador ressonante, certo? Então, esse controlador ressonante, ele é sempre aplicado para entradas senoidais.
ou para eu seguir ou para eu rejeitar entradas senoidais. Ele é o melhor controlador para esse tipo de aplicação. Dúvidas aí, pessoal? Perguntas? Curiosidades? Bom, antes de encerrar a nossa aula de hoje, eu queria discutir com vocês um pouco, ou lembrar algumas datas aí do nosso projeto, certo? Exatamente, esse é o primeiro ponto que eu ia comentar com vocês. Deixa eu ver se o mudo. Mudo, acho que não sei se voltou, mas vamos pegar aqui. Então, esse aqui é o nosso slide lá da introdução, certo? Então, dia 13, que é a semana que vem, é a data ali de entrega da primeira parte do trabalho, certo? Eu queria discutir com vocês já também a segunda parte do trabalho, certo? Então, eu tenho aqui, isso aqui também está no Moodle, certo? Então, a primeira parte do trabalho está aqui. Eu acrescentei mais uma folha e nós temos aqui a segunda parte do trabalho, certo? Então, nessa segunda parte do trabalho, primeira coisa que eu quero é que vocês projetem um controlador analógico que atenda às especificações que vocês passaram na primeira parte do projeto. Uma vez então que vocês projetaram o controlador analógico, eu quero que vocês discretizem o controlador. Projetado, automaticamente vocês estão usando o redesign, certo? Vocês estão simplesmente pegando um controlador analógico e discretizando. Bom, na sequência então eu quero que vocês implementem esse controlador discreto no Simulink. Por quê? Porque eu quero que o controlador discreto esteja controlando uma planta contínua. Então, vocês podem pegar um dos exemplos que nós temos lá no Moodle, certo? Tem vários programas do Simulink ali, e num deles vocês usam a função de transferência em Z, controlando uma planta contínua. No outro, vocês usam aquele MATLAB Function, onde a função de transferência foi implementada na equação a diferenças, também controlando uma planta contínua, certo? Eu quero que vocês testem o controlador de vocês no Simulink, ou seja, controle discreto, controlando uma planta contínua. O que eu quero que tenha nesse relatório, né? Eu quero que vocês comparem. Ok. Comparar o desempenho do controlador digital discreto em relação ao contínuo. Com e sem variação paramétrica. O que eu quero dizer com isso? O controlador ele foi projetado para uma planta, certo? Eu quero que vocês, primeiro, testem o controlador, tanto contínuo quanto o digital, para a planta para a qual ele foi projetado. Feito isso, eu quero que vocês apliquem alguma mudança em algum parâmetro da planta, certo? Por exemplo, se for um motor DC, eu quero que vocês vão lá e mudem a resistência desse motor. É claro que vocês não vão mudar muito, certo? Vocês vão mudar nada que passe de 50%, alguma coisa assim. Por quê? Eu quero ver o quão robusto é o controlador que vocês projetaram. Na prática, nós sempre vamos ter variação paramétrica na nossa planta, certo? Então, eu quero que vocês testem o controle exatamente para a planta para a qual ele foi projetado, e eu quero que vocês apliquem alguma variação paramétrica nessa planta e vejam se o controle continua fazendo seu papel. É claro que quando eu aplicar alguma variação paramétrica, alguma perda de performance é esperado, ok? Mas espera-se que o sistema continue controlando ainda. Deixa eu ver o que mais. Então eu quero que vocês plotem, então, na verdade, a saída da planta, né, comparada com a referência, para esses dois casos, né, com e sem variação paramétrica. E eu também quero ver a ação de controle. O que é a ação de controle? É a saída do controlador, certo?
Por quê? Para a gente ver se esse controlador que vocês projetaram, ele realmente é factível, certo? Algumas aplicações eu não tenho ideia. Por exemplo, se alguém estiver fazendo a suspensão ativa, eu não sei qual que é o limite de força que o atuador que se usa nessa suspensão ativa pode aplicar. Então eu não tenho ideia. Mas se for um motor, é bem simples. Se vocês estão controlando um motor DC, e esse motor é de, sei lá, 100 volts, e o controlador estiver aplicando 1000 volts, significa que o controlador que vocês projetaram, na verdade, ele não é factível, certo? Porque se aplicar esse controlador, ele vai queimar o motor. Nesse nosso trabalho, nós não vamos estar preocupados com isso, certo? Nós só queremos levantar o problema, nós não vamos tentar resolver esse problema agora. Entendido, pessoal? Então, lembrando as datas de entrega, semana que vem é a data de entrega da primeira parte do trabalho, e dia 27, né, final do mês, é a entrega dessa segunda parte do trabalho, que eu apresentei para vocês hoje aí, certo? Então essa descrição tá no Moodle, vocês podem baixar ali. Opa, travando de novo. Vocês podem baixar lá do Moodle. Qualquer dúvida, vocês podem mandar por e-mail, podemos conversar semana que vem. Semana que vem a aula deve ser assíncrona, certo? Mas eu vou estar nesse horário das 2 até as 3 horas da tarde, disponível aí para tirar dúvidas. Então a aula vai ser assíncrona, mas eu vou estar online aí das 2 até as 3. Uhum. Então tá jóia, pessoal. Mais alguma pergunta? Professor, Oi. eu não tenho uma pergunta, seria só uma dúvida. Hum. Assim, eu tava sozinho, né? Aí semana passada eu tive conversando com um colega, aí eu vi que ele tava fazendo a matéria aqui também, né? Uhum. Aí eu decidi entrar no grupo dele. Aí tudo bem se. Tipo assim, tudo bem que ainda não enviei nada, né? Mas Sem aí ele já tinha problema. um projeto dele, né? Aí eu decidi só seguir e ajudar ele na parte Uhum. escrita, tudo bem? Sem problema. Estamos Beleza. limitados É ali até a quatro 4 grupos, alunos né? por Pô, grupo, isso. então não passando disso não tem problema. Então tá tudo certo, então. Obrigado, professor. Tá, por nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, não tendo aí mais nenhuma pergunta, esse era o material que eu tinha para passar para vocês na sala de hoje. Nos vemos aí então, quem tiver dúvida aí na semana que vem. Com isso, então, nós estamos encerrando a nossa aula de hoje. Obrigado pela presença, pessoal. Até semana que vem.